Você já ouviu falar sobre simulações da ONU? Inúmeras séries americanas como Eu Nunca, ou então o filme Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, já retrataram simulações da ONU. E não é à toa, é porque muitas pessoas nos Estados Unidos participam de simulação da ONU com muita frequência. E cada vez mais essa extracurricular está se popularizando, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Em 2019, eu tive meu primeiro contato com simulações da ONU. E desde então, eu me apaixonei por essa extracurricular e comecei a crescer dentro desse meio, fazendo simulações da ONU regionais, nacionais e internacionais. Depois de passar por tantas experiências boas que eu vou retratar mais pra frente, eu decidi contar pra você o que são simulações da ONU, como participar e como elas vão mudar a sua vida. Muito prazer, eu me chamo Halitza e seja bem-vindo ao meu canal. Antes de entender o que são simulações da ONU, é importante a gente saber o que é a ONU em si. A Organização das Nações Unidas, ou ONU, engloba vários países do mundo para que juntos eles solucionem problemas e previnam próximos problemas. Algumas coisas que são frequentemente discutidas na ONU são, por exemplo, problemas climáticos, então o superaquecimento da atmosfera é um exemplo, ou o que a gente chama de efeito estufa, conflitos como a guerra da Rússia e Ucrânia, que é um conflito que está extremamente presente agora, questão de refugiados, economia, saúde, tem tantos tópicos que hoje em dia afetam o mundo inteiro que a ONU está sempre com coisa para debater. E agora que você já sabe o que é a ONU, a gente precisa entender como que entra as simulações da ONU e para que elas servem. As simulações da ONU são direcionadas principalmente, mas não só, para alunos do ensino médio, mas elas também podem englobar alunos do ensino fundamental lá pelo 8º, 9º ano e alunos universitários ou então que estão em gap year, que seria um ano sabático para os americanos. Para os universitários, tem simulações que são exclusivas para universitários, como a Harvard National Model United Nations, ou então simulações que são para pessoas de ensino médio, mas que também aceitam universitários. E dentro dessas simulações, cada jovem vai representar um país e juntos eles vão discutindo as problemáticas do tema do comitê que eles estão debatendo. Eles vão criando soluções para serem colocadas em prática e poderem solucionar o conflito que eles estão debatendo. As simulações da ONU, elas vão funcionar em vários comitês. Se a gente pensar como se fosse numa escola, talvez fique mais fácil de entender. Tem várias salas de aula do 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Então, durante um dia de aula, cada turma vai estar estudando uma coisa diferente. Os comitês funcionam da mesma forma. Enquanto um comitê vai estar falando só sobre a questão de saúde, outro comitê vai estar falando só sobre a questão de segurança, outro vai estar falando só sobre a questão dos refugiados, outro só sobre a economia. Tem inúmeros comitês dentro da ONU e cada um se responsabiliza por áreas específicas. Isso torna muito mais fácil até para as pessoas que estão representando esses países, para elas entenderem qual é o foco da pesquisa que elas têm que direcionar e assim conseguir trazer um trabalho mais aprofundado e conseguir ter uma visão muito melhor sobre o tema. Provavelmente você, inclusive, já ouviu falar sobre um comitê da ONU, que é a OMS, que ficou muito conhecida durante a pandemia, já que era ela que estava trazendo muitas informações necessárias para a gente ter mais conhecimento sobre o vírus da Covid-19. Você, enquanto delegado ou delegada que vai estar representando uma nação, alguns papéis precisam ser cumpridos. A primeira coisa que você precisa fazer como delegado de uma nação é apresentar, antes da simulação começar, um documento de posição oficial, ou então DPO. Esse documento basicamente serve para você expor de forma mais aprofundada quais são os posicionamentos da sua nação, do seu país, em relação ao tema que vocês estão debatendo. Vocês precisam entregar isso para a mesa, que é como se fossem os professores da sala de aula, são eles que gerenciam e coordenam o fluxo do comitê. Esse documento de posição oficial muitas vezes vai ser necessário para que você esteja elegível para receber premiações. Você, representando uma nação, o seu papel é basicamente mostrar quais são os ideais da sua delegação, ao mesmo tempo sugerir soluções para serem empregadas nos documentos que vocês vão ter que apresentar durante o comitê, que são o documento de trabalho, que é basicamente um documento onde vocês vão escrevendo quais são as ideias que vocês estão desenvolvendo e as soluções, e a proposta de resolução, que é um documento final com todas as soluções que vocês realmente propõem que sejam aplicadas. Algumas coisas que você aprende dentro de simulação da ONU, fora geopolítica, porque você vai estar direto estudando a relação dos países, história, porque você vai estar estudando conflitos que já passaram ou que estão acontecendo agora, filosofia, sociologia, mas fora isso você aprende muito
muitas outras coisas que são importantes não só para o seu crescimento pessoal, mas para o seu crescimento profissional também, como aprender a liderar um grupo de pessoas, desenvolver uma oratória melhor. Você perde um pouco do nervosismo conforme você vai simulando várias vezes para discursar sem necessariamente ter o seu discurso pronto. A sua dicção melhora muito também, então você consegue usar isso a seu favor quando você estiver apresentando um TCC, um trabalho da escola. Outra coisa que as simulações da ONU trazem que são muito legais é o contato com pessoas de vários lugares do mundo. As simulações da ONU têm uma coisa muito interessante, que além delas terem a opção de serem online ou presencial, você tem a oportunidade de conhecer jovens da Índia, do Paquistão, da França, dos Estados Unidos, do Peru, de literalmente qualquer país do mundo que tenha delegados que estejam participando da mesma simulação que você. Eu particularmente já conheci gente da Turquia, de Israel, da França, da Grécia, do Japão, da China, da Índia, da Espanha, México, do Equador, da Argentina, dos Estados Unidos, obviamente, do Canadá também já conheci, Brasil, obviamente, da Venezuela, de Portugal, da Angola já conheci e da África do Sul. Isso são só alguns países de umas simulações perdidas que às vezes eu via um ou outro participando. São muitas oportunidades de você conhecer pessoas do mundo inteiro. E isso te traz uma coisa muito interessante, que é o que a gente chama de networking. Você acaba tendo contato com pessoas de várias localizações diferentes. Mesmo falando só do Brasil, conhecer pessoas do meio de simulação já vai te trazer muitos benefícios. Muitos dos meus amigos até de simulação, eu conheci em simulações online. Agora, falando de oportunidades que a simulação da ONU traz, sem dúvidas, o sonho de qualquer delegado ou delegada que está participando de uma simulação da ONU é conhecer Harvard e Yale. E para as duas das maiores simulações da ONU do mundo, para debater com os melhores delegados do mundo e ter a oportunidade de talvez ser premiado em uma dessas duas conferências. Esse é um dos eventos mais desejados e mais almejados por todos os delegados que fazem simulação da ONU. E eu particularmente sempre sonhei em ir para lá. No início de 2023 eu tive a oportunidade de ir junto com meu irmão e com uma delegação para New Haven, em Connecticut, nos Estados Unidos, para simular dentro do campus de Yale. Se você já assistiu Gilmore Girls, você provavelmente está entendendo qual foi meu sentimento de ir para lá. Foi simplesmente incrível a oportunidade de estar nas salas de conferência onde os alunos de Yale têm aula com os professores de Yale no campus de Yale. Então, assim, é uma experiência surreal de incrível. Você realmente sente que você é parte de Yale. E é uma experiência incrível. O campus é sensacional, é tudo lindo. Eu mostrei muito disso no meu TikTok, no meu Instagram, então fica à vontade para ir lá dar uma olhada e matar a curiosidade. Eu também tive a oportunidade de participar de uma simulação da ONU organizada pela Universidade de Harvard. Essa, diferente de Yale, não era uma simulação dentro do campus. Era dentro de um complexo de 2 hotéis que ficavam dentro de Boston e não realmente no campus de Harvard. Nas duas simulações eu tive a oportunidade de conhecer alunos de Harvard e de Yale, porque eles foram mesários, ou seja, quem estava gerenciando o comitê que eu estava participando. E em Yale eu ainda consegui receber a segunda melhor premiação do comitê, o que foi sensacional. Eu não tenho como descrever a emoção e a satisfação que eu tive quando eu recebi essa premiação. Foi algo assim deslumbrante. E essa é só uma das oportunidades. Se você quer estudar fora também, por exemplo, as simulações da ONU com certeza vão te ajudar, já que é uma extracurricular que tem ganhado muita performance ultimamente. Então você tem muitas oportunidades e muitas formas de explorar a simulação da ONU e tentar crescer nesse meio para você tentar conseguir traçar seu caminho até a sua universidade dos sonhos. Isso daqui foi um resumo do resumo do resumo do que é esse incrível mundo diplomático que as simulações da ONU estão inseridas. Eu amei poder compartilhar um pouquinho de como funciona esse mundo sensacional e eu espero que você venha mais vezes para entender como funcionam as simulações da ONU. Não esquece de olhar meu TikTok e meu Instagram, porque eu tô sempre ativa por lá, explicando melhor como são as simulações da ONU e tirando a dúvida de todo mundo que vem me procurar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com um amigo que quer ou tá participando de simulação da ONU junto com você e eu te vejo na próxima, senhores delegados. Tchau!